Estamos de volta com o nosso Bom Demais. Já estou aqui com o Dr. Paulo Rogério, otorrinolaringologista. Vamos falar sobre um tema muito interessante. Eu não sabia, acredito que muitas pessoas também aí de casa não sabiam, mas muitas pessoas sentem, passam, se incomodam com essas alergias, mudança de clima, sempre vem aquela rinite, né? Mas você sabia que a partir dos 65 anos de idade ocorre 60 a 65, né, doutor Paulo? É nessa faixa. Nessa faixa? Bom, ocorrem algumas mudanças no funcionamento do nariz, trazendo alguns desconfortos aí às pessoas, né? E mudanças também ocorrem nos vasos sanguíneos, tecidos e na qualidade do muco produzido pelo nariz, seios da face completo aqui, né? Caracterizando a rinite no idoso. E para tirar essas dúvidas, a gente recebe hoje o Dr. Paulo Rogério, otorrinolaringologista, para explicar. Eu estava aqui antes do intervalo perguntando, doutor, existe mesmo, acontece mesmo essa questão de já na melhor idade ter esse tipo de alergia que antes não existia? Bom dia, doutor. Bom Seja dia, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela disponibilidade. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. Estava te explicando que hoje a gente já tem até uma subespecialidade do otorrino, que é a otorrinogeriatria. Então a gente tem um envelhecimento de todo o organismo, mesmo jeito que a gente não consegue caminhar, fazer atividade física, a voz muda, a audição muda e a função nasal também. Por um envelhecimento das terminações nervosas, isso vai levar a que você tenha alterações no funcionamento dessa estrutura. A mucosa nasal, como você falou, ela produz muco, ela tem função de filtrar, de aquecer e de umidificar o ar. Então, as alterações nessas terminações nervosas vão levar à alteração desse funcionamento. Olha só, gente, para você ver. Então, cada vez mais cedo, quando você se cuidar, vai ter uma velhice mais saudável. Mais saudável. Bom, a gente preparou uma nota para compartilhar com você aí de casa que está nos acompanhando, mas já pode mandar sua pergunta, a gente já tem pergunta aqui de telespectador, pode mandar sua também no nosso Instagram, @pgmbomdemais e @estefania.fernandes. Vamos ver a nota. A rinite é caracterizada por sintomas como congestão nasal, espirros, coceiras e coriza. É uma condição que afeta milhões de brasileiros, incluindo a população idosa, que merece atenção especial. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 30% da população adulta brasileira sofre com rinite. E a prevalência em idosos está em crescimento. Isso devido à maior exposição a poluentes e mudanças no sistema imunológico, como o envelhecimento. Para minimizar os impactos da rinite, nessa faixa etária, algumas medidas preventivas e de controle são essenciais, como, por exemplo, manter os ambientes limpos e arejados, reduzindo a exposição a ácaros e poeiras e também mofos. Evitar irritantes respiratórios, como fumaça de cigarros e produtos químicos, e a hidratação constante, ajudando a manter as vias respiratórias saudáveis. Além disso, é fundamental reforçar o papel do acompanhamento médico regular, já que a rinite pode se confundir com outras condições respiratórias. Pode ser confundida, doutor, com outras infecções respiratórias, já pegando o gancho aí da nossa nota? Sim, a rinocinusite, que é o termo correto, ela pode ser alérgica ou infecciosa. A infecciosa pode ser viral, bacteriana, fúngica. A rinocinusite alérgica quer dizer que você já nasce com um gene, já está no seu código genético. Por isso que você vai ter a vida toda. E isso necessita que você tenha um controle do ambiente. Mas ela parece uma coisa infecciosa, começa espirrando, nariz obstruído, coriza, né? Pode ser, se confunde com um quadro de gripe, por exemplo. Né? Só que ela não tem febre, né? ela é recorrente, e aí o cuidado do ambiente é fundamental. Sempre falo, a rinocinusite alérgica ela não tem uma cura absoluta, mesmo com as vacinas. Mesmo com as vacinas, elas vão persistir. O mais importante é o cuidado do ambiente. Então, nada de tapete, cortinas, almofadas, estante com livros velhos, bichos de pelúcia, a roupa de cama tem que ser trocada dia sim, dia não, o colchão, usar aquelas capas protetoras antialérgicas de colchão e de travesseiro, a limpeza só com pano úmido ou aspirador de pó, não usar vassoura. Produtos de limpeza com cheiro forte, evitar contato com animais que soltem pelo, tipo gato e cachorro, perfume forte, fumaça, principalmente fumaça de cigarro, né? As roupas, não usar amaciante, não usar sabão em pó, só sabão neutro, sabão de coco, até porque as pessoas que têm rinocinusite alérgica, elas normalmente têm outros
fenômenos alérgicos. Tem asma, tem dermatites. Então, se é uma roupa que você lava com um amaciante desse, ela pode desenvolver outros processos alérgicos. Minha gente, acabei de me consultar. Eu me consultei aqui todinha, eu fiquei calada, né? Porque tudo que ele disse que não pode é tudo que eu faço. Essa é a parte mais difícil. Então, é a parte mais difícil, porque doutor, as pessoas né? vão procurando o quê? Um remédio milagroso. Vou tomar essa gotinha, vou tomar a vacina, vou usar um spray nasal e vou ficar curado. Não é assim. Ela tem que participar desse processo. O remédio vai ajudar, mas o controle do ambiente é que vai garantir que você tenha mais tempo sem crises. Já tinha até pergunta relacionada aqui também a isso, ó. Se essas rinites chegam depois de uma certa idade, ainda tem cura. Não, pegou já era, né, doutor? Essa rinite específica que se falou na entrevista do idoso, né, que está nessa parte de otorrinogeriatria, às vezes você tem um paciente que não teve fenômenos alérgicos. Durante toda a vida. Mas na mudança do epitélio, lá na fase adulta, ele desenvolve a rinite, que é a rinite do idoso, e também a rinite gustativa, que é uma que atrapalha muito as pessoas idosas, que é mais as pessoas idosas, mais em mulheres, que na hora da alimentação, na hora do sushi, do Ricardo, ele começa a ter uma descarga nasal. E aí é constrangedor, que a pessoa às vezes ela está querendo comer e fica ali aquela quantidade de coriza, de secreção, que é absurda às vezes e que interfere. Né? Então, também tem tratamento, né? Um tratamento diferenciado desse que a gente acabou de falar, da rinocinite alérgica, mas também tem tratamento, mas atrapalha muito o idoso. Atrapalha muito o idoso, né? Aqui tem, a Adriana está comentando que pela manhã ela sente mais alergia do que durante a tarde. É comum? Isso tem muito a ver com o ambiente dela. Por quê? Provavelmente o quarto é o nosso principal local e o pior para quem tem rinocinite alérgica. Ela talvez não tenha esses cuidados no quarto dela, passa a noite dormindo nesse quarto, em contato com esses alérgenos todos, o ar-condicionado ligado, direcionado para ela, e quando ela acorda em crise. Ao longo do dia, quando ela sai de casa e vai tomando outros ambientes, ela vai melhorando. Então, o ambiente dela está errado, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Gente, não, doutor, tô frita. Acho que tem solução. Meu Deus, tô frita. Vamos lá, a gente tem cartela de perguntas também para ser compartilhadas com vocês. Pode colocar a primeira, por favor. Mitos e verdades em relação aí à rinocinusite, viu? Idosos com rinite não devem consumir alimentos picantes? Mito ou verdade, doutor? Olha, o alimento picante ele pode estimular mais, né? Não só o picante, mas outros também. O picante também pode estimular um pouco mais. Mas não é que não possa. Não que não possa, né? Mas pode estimular mais em alguns do que em outros, né? Essa é muito variável, é muito individual. É muito individual. Não é uma regra. Já sei, o pessoal, tu tá gripado? Eu disse, não, tô com alergia. Eu já sei a diferença da minha alergia quando eu tô com gripe. Uma regra. Muita gente pergunta pra gente, não pode comer melancia. Sim. Né? Então, tem pessoas que não podem comer porque tem sintoma gastrodigestivo com a melancia, e tem outros que comem a melancia toda e não tem nenhum problema, né? Então, mas isso é muito individual. Muito individual, olha só. O que também pode ser bom para mim não é bom para você e que não faz o efeito que é para ser, né, doutor? Tem que se adaptando. Tem que se adaptando. Então, próxima pergunta, por favor. A hidratação adequada ajuda a reduzir crise de rinite? Sim. A hidratação ela é boa para tudo. Nosso ambiente que nós vivemos aqui em Teresina, que é um ambiente quente, seco, a hidratação, sempre fala, beba água. Né? Beba muita água. Na questão nasal, como a gente está falando, você pode hidratar com o soro fisiológico também é muito bom. Hidratar com o soro fisiológico? Com o soro fisiológico. Faz as lavagens nasais, são muito importantes. E a hidratação como um todo, né? A água é fundamental. Fazer essas lavagens com que frequência, doutor? Essas lavagens nasais? Olha, se você não está em crise, você fazer todo dia de manhã e de noite é super saudável. Né? Porque você vai hidratar essa mucosa. Somente com soro? Soro fisiológico. Você vai revitalizar, você vai ajudar no transporte mucociliar que a gente tem dentro do nariz. Então, você vai dar um up aí na função nasal. Então, você fazendo 2 vezes ao dia também. Se você está em crise, que é você, quando você está em crise, não só de rinite alérgica, mas uma parte infecciosa, com muito muco, catarro, aí você tem que lavar com mais vezes. E isso, gente, olha, quando a gente está em crise, afeta muito a qualidade de vida da gente, né? A qualidade de vida é alterada. Você imagine, não só adultos, a gente está falando dos idosos, mas crianças. A criança vai para a escola de manhã, com o nariz entupido, espirrando, ela não concentra, ela não dormiu direito. Né? Então, tudo isso vai afetar no desenvolvimento
do dia a dia, na qualidade de vida de todo mundo. Você, se não me engano, você falou que essas questões de crises alérgicas podem ser genéticos. Ela tem uma bagagem genética. Você vai dizer, na mesma família, às vezes a gente um paciente, doutor, lá todo mundo lá em casa tem. Né? Por quê? Porque é uma característica genética. Uma característica não vai se manifestar em todos os indivíduos, mas aí, se você pegar o histórico familiar o do pai, da mãe, você vai ver que, mesmo que o pai e a mãe não tenham, mas na família tem histórico. E aí o filho já pode vir com... Pode vir com a bagagem genética e expressar essa bagagem genética. Oh, meu Deus. Vamos lá, próxima pergunta. Meu filho veio com essa... umidificadores, olha só, resolvem o problema da rinite? Eu gosto muito de falar no umidificador, porque o pessoal vê muito matéria, principalmente matéria que é feita no sul e sudeste, para não usar o umidificador, né? No nosso ambiente, gente, o umidificador é importante, principalmente nessa época do nosso BRL-BRO, que a gente fica com umidade abaixo de 20%. Então isso agride a mucosa nasal, resseca, né? Então a gente tem que usar medidas, não só o umidificador, o aparelho, que às vezes é caro para a pessoa adquirir, mas as coisas básicas, uma bacia com água, uma toalha molhada, para você umidificar o ambiente. No nosso ambiente, a gente deve evitar usar o umidificador quando começarem as chuvas, porque aí a nossa umidade sobe. Se você usar o umidificador no ambiente, você vai favorecer fungos e ácaros, que são os principais alérgenos. Aí você pode piorar a rinite. Mas na época que a gente estava agora, que está começando a chover, né? Mas o BRL-BRO, a gente tem que usar o umidificador. Então, é uma boa dica, né, doutor? É uma boa dica. Ó, temos aí um vídeo com métodos alternativos, né? Não entendi muito bem esses métodos alternativos, mas vamos compartilhar com o doutor Paulo Rogério para ele também explicar para a gente aqui. Solta aí. Eu tô aqui, gente, tentando saber o que ela tava bebendo. Se era um shot de limão ou era um shot Acho de... que era aguardente. Aguardente, eu não entendi. Mas essa do gelo, doutor, totalmente... Nenhum dos dois aí, né, Procure um otorrino, no caso, um alergologista, para que ele possa lhe dar as melhores orientações, mas essas alternativas aí não. Bom, gente, vocês têm que tomar atenção. Não, gente. Tequila e água de pepino, doutor. Não usem. Não usem. Totalmente mito, viu, gente? É totalmente mito, pelo amor de Deus. Mas engraçado que nas redes sociais, realmente, doutor, vivem surgindo essas alternativas para diversas doenças. Então, realmente, é muito importante a gente ter atenção e procurar um médico para você não acabar fazendo essas bobagens e piorar os seus sintomas, né? Se você tocou num ponto importante, a gente sempre está chamando a atenção da população, né? E aqui a gente está para isso, para chamar contra esses perigos. A internet, ela nos ajuda muito a população com informações coerentes e seguras, mas tem muita coisa perigosa. Então, você tem que ter muito cuidado, filtrar muito bem essas pesquisas no Google, né? Para que você não caia em armadilhas, né? Que podem, inclusive, trazer problemas sérios. Bom, aqui tem pergunta de telespectador, tá aqui perguntando, doutor, como que a gente pode diferenciar as rinites de alérgica, enfim, fazendo os exames mesmo? É todo o protocolo médico, né? A história clínica do paciente, o exame físico, os exames complementares que a gente faz, né? Então, tem que ter uma consulta médica para que possa ser avaliado, né? Então, se é um paciente que tem crises repetidas de espirros, de obstrução nasal, sem febre, com muita coriza, é um quadro. Se você chega lá com o nariz cheio de secreção mucopurulenta, febre, dor na face, é mais uma coisa infecciosa, né? Então, a gente tem que examinar, né, colher a história do paciente, fazer exames complementares, se for o caso. Bom, nossa telespectadora Leila está dizendo que sente muita dor de cabeça quando está com crise alérgica. É normal? A rinocinusite, mesmo a alérgica, ela causa uma obstrução da drenagem dos seios da face. Então, a gente tem os maxilares, o etimoide, frontal, são cavidades no rosto que se comunicam com o nariz. Num quadro alérgico ou infeccioso, isso pode causar uma obstrução e reter secreção aqui nos seios paranasais. E isso pode dar dor de cabeça.
Olha só, gente, então um pouco mais... tá tudo junto e misturado, tá tudo na misturado. face, né? Agora a quantidade de remédios também que se toma tem que também ter atenção, né, doutor Paulo? Sempre, né? A automedicação, né, ela é um mal para todas as patologias médicas, né? Então tem que ter cuidado, tem que ter orientação, né? Como eu falei, para o otorrino ou alergologista te atender, orientar os cuidados de ambiente, a medicação, o tempo hábil de usar, se tem que evoluir para imunoterapia, que são as vacinas. Então, tem toda uma sequência de tratamento, né? Uhum. E é muito comum as pessoas chegarem usando remédios e de forma inadequada, né? E isso vai trazer os efeitos colaterais e adversos do uso dessa medicação. Doutor, e quando se tomar a vacina? A vacina é quando você, eu sempre falo, é passo a passo, né? Então, a vacina não é a primeira escolha para o tratamento da rinocinusite alérgica. A primeira escolha é o tratamento do ambiente, as medicações tópicas nasais, os antihistamínicos. E se você, na evolução do seu paciente, vamos lá, eu estou te acompanhando há um ano e você não está tendo uma evolução satisfatória, a vacina passa a ser uma opção. A vacina é uma terapia que ela visa modificar todo o curso da doença, que é dessensibilizar você dos alérgicos. Então, eu tenho alergia a camarão. Eu uso a vacina para poder, adiante, 2, 3 anos depois, poder comer camarão. Eu vou fazer uma dessensibilização. É um tratamento a longo prazo, né, como eu falei, em torno de 2 a 3 anos, né, com resultados incertos. Muita gente pensa que o resultado da vacina ele é concreto. Vou usar e não vou ter mais. Sim. Também não é. Tem a resposta do paciente. Entendi. A nossa telespectadora também está dizendo que sempre que tem alergia, ela toma corticoide. Pode? O corticoide é uma ferramenta espetacular de tratamento, mas tem que saber utilizar. Um tempo que você vai usar, a forma. Você tem o corticoide oral, você tem um injetável, você tem um tópico nasal. Tópico nasal a gente usa 60 dias. O oral, a gente deve usar 5, no máximo, a 7 dias, e na dosagem adequada. Os injetáveis, né? Tem uma injeção que o pessoal toma muito, que ela é muito boa, porque ela atua 21 dias. Ela é um corticoide de depósito. Só que ela não pode ser usada de forma banal. E às vezes chega pacientes para a gente que já estão tomando todo mês. Isso vai causar um efeito, porque ela causa uma supressão da adrenal, que é uma glândulazinha que a gente tem em cima do rim, e ela vai alterar toda a liberação de corticoide endógeno, que o nosso organismo produz. Uhum. E isso vai levar a uma série de problemas. Gente, mas que coisa, né? Olha, essas alergias aí, queria eu tirar elas de mim, doutor. Acho que, bom, já fiz diversas vezes tratamento, falando de mim. E sempre está voltando as minhas alergias. E aí eu acabo que tomo os medicamentos que já me foram passados Aí, ó. Eita, olha, puxão de orelha, presta atenção. Fico fazendo automedicação com medicamentos que já me foram passados antes, que deram certo. Escapando nem a apresentadora. Pois é. E aí, doutor? E você tem que ver exatamente essa que eu te falei. Se você está tomando a medicação e está retornando todos os sintomas, é porque seu ambiente não está legal. Primeira coisa, a gente tem que ver seu ambiente, que você já disse que não está legal. Não tá de jeito nenhum. Tem cachorro, tem coelho, tem gato, tem poeira, tem tudo que vocês imaginarem na vida. Então aí vamos ter que começar por essa questão do ambiente e depois fazer um tratamento adequado, medicamentoso, pelo tempo adequado. Também não é só tomar o remédio enquanto está na crise. Você falou do corticoide tópico nasal. A gente passa de 60 dias, às vezes 6 meses direto. Né? Tem corticoides tópicos nasais que a gente usa inclusive para grávidas. Fator A de proteção, então é bem seguro. Mas aí tem gente que só quer usar quando sente que o nariz vai... Para descongestionar. Vai descongestionar, não é essa função. Então não tem um tempo certo para o tratamento, né, doutor? Depende do paciente, da resposta dele. Tá aí. Bom, hoje a gente recebe doutor Paulo Rogério, que está aqui comigo, otorrinolaringologista. A gente vai continuar respondendo suas perguntas, tá bom? Para você, manda aí no nosso Instagram, @pgmbomdemais e @estefania.fernando. Doutor Paulo, você aguenta mais um pouquinho aqui comigo. Não vai agora não, que a gente ainda tem mais perguntas aí a serem compartilhadas. Então, próxima pergunta, por favor, para você que está me acompanhando agora. Estamos recebendo aqui o doutor Paulo Rogério Otorrino. Estamos falando sobre rinite, sinusite, alergias, enfim, todo esse mundo alérgico que a gente vive. Nessa bolha, doutor, pelo amor de Deus. A diferença de rinite e sinusite, doutor? Como eu falei, o termo hoje não é mais rinite nem sinusite. É uma coisa só, porque a parte nasal e dos seus afastos estão integradas. Né? A mucosa funcionalmente é uma coisa só. Então o termo correto é rinocinusite. Rinocinusite. A rinocinusite pode ser alérgica ou infecciosa.
E a infecciosa né, pode ser viral, bacteriana, fúngica. Ah, então eu tenho rinocinusite. Rinocinusite alérgica. Mamãe, a senhora tem rinocinusite, tá? Desculpa ele falar. Bora lá, próxima pergunta, por favor, pra gente compartilhar. Rinusite só acontece em quem tem alergia? Mas a rinite já é a alergia, né, acho que ele doutor? perguntando se tem a rinocinusite infecciosa, pode acontecer em qualquer pessoa, né? Inclusive no alérgico. No alérgico né? também. Não é? Pode também, tá? Pode também. Vai lá, próxima pergunta, rapidão. Limpar a casa todos os dias elimina totalmente os desencadeadores da rinite? Limpar e como limpar, né? Também tem o Que a gente como falou, limpar, exatamente. Pano úmido, aspirador de pó, não usar vassoura, produtos desinfetantes, lustramol, aqueles produtos de muito cheiro. Você vai limpar, que o pessoal quer, eu quero minha casa limpinha, cheirosinha. Mas para o alérgico é péssimo. Né? Então, a melhor forma é usar panos úmidos e os aspiradores de pó com filtro EPA, que eles limpam e aspiram melhor para tirar os fungos e ácaros. Então, isso vai determinar uma melhora do ambiente. Então, limpar todo dia dessa forma é correto. Limpar usando esses produtos, vassoura, aí não vai ser benéfico. Partiu comprar um aspirador de pó, viu? Vamos lá para a última pergunta, por favor. A rinite pode causar tosse devido ao gotejamento pós-nasal? Sim, sim, é uma causa muito comum, né? A de tosse crônica, inclusive, ela pode causar uma descarga pós-nasal, que fica drenando secreção, que cai aqui na região de faringe e laringe, tem um reflexo da tosse. E principalmente em crianças, né? É uma das causas mais comuns de tosse em criança, tosse crônica, é a rinocinusite alérgica. Rinocinusite alérgica. Doutor, quanto tempo dura uma crise assim de rinocinusite? Isso é muito variável, né? Muito variável, se você iniciar logo o tratamento, vai ser mais curta, mais breve a crise, mas tem aquela... E melhorar o ambiente, não é só usar os remédios, né? E tem aquelas que são mais demoradas, né? Pessoas que vivem em crise, por quê? Porque não usam o remédio correto, não melhoram o ambiente, e aí vai ficar todo tempo em crise. Eu não tenho mesmo o que fazer, não. Eu não tem tenho que tratar. mesmo. Doutor. Vou falar com sua mãe. Eita, meu Deus do céu, eita, danou-se. Vamos lá, última pergunta. Eu sempre pedi que a última, porque eu quero responder todas. Os corticoides nasais, olha aí, para idosos. Sim. Porque tem muitas pessoas, doutor, que só vivem usando esses corticoides nasais, inclusive já virou uma... O idoso, né, ele tem várias peculiaridades, né? Então, você pega uma pessoa idosa, normalmente ele tem outras comorbidades. Um exemplo, glaucoma. Então, se ele usar muito o corticoide tópico nasal, pode elevar a pressão do olho, que ele já tem aumentado decorrente da sua doença. Tem diabetes. Então, o corticoide tópico nasal, ele é pouco absorvido. Mas no paciente diabético, eu tenho que ter controle. Tem diabéticos, vamos dizer, 1, 2, 3 e 4. Um que é bem leve, tem outro que é 4, que é mais grave. Então, você tem que ir adaptando o tratamento à condição clínica do paciente, né? Então, tem que ter cuidados com o idoso sobre vários aspectos. E procurar o médico, né? Procurar para exatamente ser bem orientado. Existem outras medicações tópicas nasais que a gente não tem corticoide, né? Já tem bloqueadores anti-histamínicos de uso tópico nasal que não tem corticoide. E procurar um médico, cuidar aí do seu ambiente, parar de se automedicar, Estefânia, né? Vamos começar pela apresentadora. Vamos começar pela apresentadora. Vai ficar bom demais. Doutor, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente sobre um tema tão importante, comum. Eu digo comum porque acho que a maioria da população sofre com alergias, né? Em torno de 30% a 40%, como mostrou aí a reportagem, né? Olha só, 30% a 40%, e às vezes as pessoas acham, é normal, eu tô com alergia. Mas não pode a gente agir dessa forma, né? Porque exatamente mexe com a qualidade de vida, te predispõe a outras doenças, outras manifestações, né? Então é bom a gente estar bem, né? Verdade. É bom a gente estar bem. E até incomoda, né? Eu quando estou com crise alérgica, que espirro muito, as pessoas não gostam, né? Isso incomoda também o coleguinha. Causa constrangimento, né? Por exemplo, você espirrar hoje, né? Com o advento da doença do Covid, né? Então, a criancinha chega na escola tossindo e espirrando, aí já mandam de volta para casa, os amiguinhos ficam com medo, os pais, olha, esse menino tá... E às vezes não é um quadro viral, é só a rinocinusite alérgica. Rinocinusite alérgica. Bom, doutor Paulo, muito obrigada. Agradeço demais a sua participação aqui junto com a gente. Por favor, compartilhe as redes sociais, eu não sei se vocês já compartilharam,
do Dr. Paulo Rogério aí no Instagram. O Instagram, ele está sempre também compartilhando aí de temas importantes a serem compartilhados. Olha, @paulorogério.otorrino. Onde você está atendendo, doutor? Eu atendo lá no Hospital Flávio Santos, né? Há 28 anos já, né? É lá a minha casa. É sua casa. Minha casa. Então tá aí, já vou marcar minha consulta, vou ir lá para ver Glória. se eu consigo dar uma aliviada nessa alergia. Eu tô cansada dessas alergias, viu, doutor? Meu Deus fique do à céu. vontade. Dr. Paulo Rogério.otorrino. E assim, gente, chega o final do ano, eu sei que os hospitais sempre ficam lotados aí, porque é o período que o pessoal vai procurar aí para se tratar, né? Menino de férias e tudo mais. Mas é importante, que é bom que a gente comece o ano aí já 100%.